Agora eu faço uma pergunta para você. Você cuida da saúde dos seus olhos? É justamente para alertar sobre esses cuidados com os olhos que existe a campanha Abril Marrom. E é um assunto muito importante que não pode ser negligenciado. Você sabia que 80% das doenças que causam cegueira poderiam ser prevenidas? É um dado muito preocupante, né? E para falar sobre esses cuidados tão importantes, que recebemos aqui no estúdio o médico oftalmologista Carlo. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Obrigado pelo convite aí, né? Isso aí, para dar informação sobre essa campanha, né? Abril Marrom, tão importante, cuidar dos olhos. Como é que é essa questão? Assim, muita gente negligencia mesmo? Então, assim, eu diria assim que tem 4 principais doenças que poderiam ser muito evitadas e ter, que nem você falou, 80% delas sem ficarem cegas, evitando. E às vezes esse evitar ou prevenir é muito fácil. Uhum. O principal de todos é a diabetes, né? A diabetes é uma doença que é muito traiçoeira, porque as pessoas que têm diabetes no começo elas não se cuidam, porque a pessoa não sente nada. E quando chega naquele momento que a visão começa a ficar ruim, já está tarde para tratar, né? Então, eu diria que a principal doença, assim, se as pessoas pensassem na diabetes como uma doença muito grave e muito prevenível, eu já ficaria contente aqui, né? Aí, como descobre que tem, por exemplo, diabetes, já faz um acompanhamento, né, com isso também, cuidando disso. Então, porque assim, o que acontece? A pessoa vem no consultório já com um problema dela, daí a gente fala, não, mas é por causa da diabetes. Não, mas agora ela está controlada. Mas o problema foram uns 10, 15, 20 anos de descontrole antes de... Porque depois que começam os problemas, ajuda a controlar, mas não resolve, entende? Resolveria cuidando antes, né? Então, a maior prevenção seria, eu diria, da diabetes, né? Existem outras doenças também que a gente provavelmente vai falar. Assim? Então, uma doença vamos dizer, da velhice. Existe uma doença que chama de degeneração macular relacionada à idade. É uma doença que dá no fundo do olho da pessoa de idade, que ela geralmente começa a ver as coisas meio distorcidas, começa a cair a visão. E ela, assim, se pega no início, tem tratamento que consegue recuperar a visão. E também existem vitaminas que a gente dá para ajudar a prevenção, né? E daí com o tratamento... Esse início, por exemplo, pode ser a partir de que idade? Ou como é que se dá normalmente, esse sinal, né, assim, digamos, que não vou dos procurar? 50, 60 para frente já começa. Então, uma coisa que ajuda a prevenir é testar um olho de cada vez. De vez em quando, fazer um teste. Porque quando dá essa doença no primeiro olho, as pessoas não percebem. Elas vão perceber no segundo, depois que elas perderam a visão do primeiro, entendeu? Porque o que acontece? A gente olha para uma linha, essa linha começa a ficar torta ou com algum borrão. Então, esse é um momento que consegue prevenir a perda da visão, a cegueira, né? Porque daí você começa a tratar bem no início, né? Outra coisa que é importante é a criança, né? As crianças fazerem uma consulta já pequenininhas, né, no primeiro mês de vida, assim, que já consegue pegar algumas doenças, catarata congênita ou glaucoma congênito. E depois, antes de ir para a escola, entre os 3, o ideal, assim, 2,5, 3 anos, já fazer a primeira consulta, porque existe uma doença que chama ambliopia, que é um olho funciona bem e o outro não. E daí, nesses casos, todo mundo já viu na rua a criança andando com aquele tapa-olho, né? Aquilo é para fazer com que o olho que não enxerga bem aprenda a enxergar. Então, isso é uma prevenção também que funciona muito bem. Se começar desde cedo, E depois dos 7, 8 anos já não funciona mais. Então, tem muita gente que só leva o filho quando entra na escola com 7 anos. Daí a gente fala, se tivesse trazido antes, né? Pois é. E nessa questão também, assim, de procurar o oftalmologista, às vezes tem alguns sinais, alguma coisa assim, porque muitas vezes só se procura mesmo quando está tendo dificuldade já, né, que está complicando o dia a dia. Mas é necessário ter uma consulta regular, um acompanhamento? Então, eu diria assim, que as crianças, pelo menos quando até os 3, 4 anos, têm que fazer uma consulta. Depois disso, a mãe, eles fazem exames na escola, tal. Então, o ideal seria todo ano, né? Mas tem gente que não pode, tal. Mas sempre em casa testar um olho separado do outro, né? Às vezes a mãe, brincando, né, pede para testar.
E como a gente vai ficando mais velho, às vezes mais perto dos 30, começa a aparecer o glaucoma também, né? Tem gente que tem antes, mas é o mais comum depois dos 30 anos. Então, essa é uma outra doença que a gente só percebe, assim, fazendo o exame no consultório, no começo, né? Porque depois que já perdeu o glaucoma também, o que você já perdeu de visão não volta mais. E qual é o sinal, assim, que... Então, o problema do glaucoma é que ele dá pouco sinal. Às vezes a pessoa tem um lacrimejamento, ela tem uma ardência, assim, mas normalmente não dá sinal. Só o glaucoma agudo que dá dor no olho, mas aí é uma coisa aguda. O glaucoma que mais segue é aquele que é insidioso, a pessoa não percebe, às vezes a visão fica meio borradinha. Então, assim, perto dos 30 anos, no final dos 20, é bom fazer uma consulta já, né? Isso. Também. Quem já passou dos 30, né? Ó, passada. Não, mas isso também, né? Essa é uma, a gente fala, né? Brincando, fazendo, mas é muito importante cuidar da saúde dos olhos, né? Porque a gente muitas nem liga uma doença a isso, né? E assim, quem tem história na família, tem gente que tem glaucoma, eles têm que procurar antes, né? Diabetes, a diabetes também, geralmente ela vai dar problema depois de 10, 15 anos, mas o tratamento nesses 10, 15 anos diminui muito a chance da pessoa ter problema depois, né? Então, assim, falando essas 4 coisas, eu acho que a gente já abrange quase, não vou dizer 100% das coisas preveníveis, mas a maioria delas, do dia a dia que a gente vê no consultório, são essas as coisas que a gente fala, pô, devia ter tratado antes, né? E muito no consultório chega muito caso que poderia ser... Mas que poderia muito, né? Esses 80% mesmo eu acho que de casos assim? Fácil, 80% isso. Olha só, tudo prevenção, né? Tem outras doenças que nem a catarata, ela provoca cegueira, mas a catarata, se você operar hoje, operar amanhã, o resultado é o mesmo. Assim, então, a pessoa recupera, é uma cegueira reversível, né, tratável, mas essas outras doenças não. Se você não cuidar antes, chega num momento que você não consegue mais reverter, né? Então, essas... a ambliopia da criança, o glaucoma, vamos dizer, no jovem para frente, a degeneração macular e a diabetes são os grandes vilões aí da visão, né? Olha só, isso aí. Muito obrigada pela participação, pelas dicas, Abril Marrom, esse alerta tão importante, né? Muito obrigado. Obrigada, doutor, pela participação. Pelo convite. Obrigado.